6 horas e 38 minutos, estamos de volta aqui no Manhã no Ar. A partir de 1º de janeiro de 2017, a Câmara Municipal de Manaus será renovada em quase 50%, já que as últimas eleições, das 41 vagas disponíveis, 20 novos nomes foram eleitos pelo povo e outros 21 parlamentares foram reeleitos. Alguns partidos perderam a representação. O PT, por exemplo, que antes tinha uma bancada de oposição composta por 3 vereadores, será representado agora pelo Novato Sabá, da construção. A base aliada do prefeito será composta por 19 cadeiras que devem decidir o futuro da cidade de Manaus pelos próximos 4 anos. Para fazer um balanço dessa legislatura, do que vem por aí, convidamos aqui para o estúdio do Manhã no Ar o presidente da casa, vereador Wilker Barreto. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Para mim é uma oportunidade para a Câmara de Manaus prestar conta com a cidade de Manaus do que foi essa legislatura ao longo desses últimos 4 anos. Positiva, na sua opinião? Não tenho dúvida disso. A Câmara madura discutiu os problemas da cidade. Nós demos vários exemplos a nível de Brasil. Nós fizemos pautas que estavam há muito tempo travadas. Nós fizemos reforma da LOMAN, que é a nossa lei orgânica municipal, nosso regimento interno. Interessante que os números ficam fácil visualizados, né? Só na comissão CCJ, que antes todos os projetos iriam para o plenário, só na CCJ esse ano vão ser arquivados 200 projetos. Ou seja, dando mais agilidade ao nosso trabalho legislativo. A partir do momento que arquiva, são projetos que tinha algum vício legal. E aí sai da discussão, não perde tempo discutindo Você não vai aquilo discutir que não o mérito, vai adiante. o mérito no plenário. Claro. Porque nós temos uma casa legislativa que nós temos que ter o princípio da legalidade. Você vê, pô, quem é que não quer fazer um projeto de gratuidade de 100% para o idoso? Mas às vezes a lei não permite tu fazer isso, o legislador fazer isso. Agora, presidente, isso não aconteceu em relação, por exemplo, à lei dos flanelinhas, que acabou passando, mas existia uma legislação anterior que regulamenta a profissão? É por isso que, por exemplo, que agora nós estamos num processo de digitalização da Câmara. A Câmara, Daniel, vai ser, depois do Senado da República, o único parlamento no país 100% digital. Ou seja, porque imagina, nós temos uma competente diretoria legislativa que tem milhares de projetos. Sem o aporte da tecnologia, é impossível hoje tu saber se um projeto já existe há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, ou seja, e isso, a digitalização da Câmara vai permitir um maior controle para que não possa, lá na frente, depois que ter passado por várias comissões, a gente perceber que o projeto já existe. Ou já existe, ou existe, por lei exemplo, similar. Lei similar, contraditória às vezes, e existe uma hierarquia das leis. A partir do momento que tem uma lei federal, não é isso? Você não pode contrapor uma lei federal, que me parece que essa questão dos flanelinhas é esse caso. Olha, eu digo o seguinte, a questão dos flanelinhas já está pacificado no que diz respeito ao Zona Azul. O Zona Azul é o grande instrumento. Obviamente, são pais de família, sim, mas também quem está de trás no volante também é um pai de família, que não pode ser extorquido, certo? Sem garantia nenhuma, certo? Porque vai parar o carro na via pública. O poder público está licitando, o Zona Azul funciona no Brasil todo. O que ficou acordado que boa parte dessa mão de obra vai ser absorvida dos flanelinhas, ou seja, e obviamente o que nós queremos é botar a cidade dentro do eixo. Não podemos também, quem não já foi vítima, você chegar hoje num evento, num grande evento, ó, parou o carro aqui, toma aqui R$20 na frente, R$10 na frente, ou seja, você é obrigado a pagar na frente. Isso aconteceu comigo, de tirarem o para-brisa do carro, e me devolver diante do pagamento. Aí eu falo às vezes para a categoria o seguinte, ó, mas não são a gente, mas por causa de uns poucos paga uma grande maioria, certo? Hoje, se você fizer uma enquete hoje na cidade de Manaus, a população é a favor da lei. Falando ainda de avanços, a gente estava conversando, inclusive, antes de começar aqui a entrevista, sobre o orçamento impositivo. O senhor considera uma grande conquista? Uma grande conquista porque, vamos lá, eu como parlamentar nos últimos 2 anos, num acordo, num laboratório que nós fizemos, a Câmara com a Prefeitura, eu tive a oportunidade de indicar em vários bairros obras para a Prefeitura executar. O importante é deixar bem claro para a cidade de Manaus que o orçamento positivo não é um agrado do vereador. Ele não pega em R$1. Ele só indica para a prefeitura a obra que vai ser feita. Nesse exato momento, nos últimos 10 dias, nós temos as equipes da Seminf,
da CEMEF e da Prefeitura, orientando as assessorias dos vereadores, porque, vamos lá, ocorreu muito isso no passado. O cara, pô, eu quero fazer um viaduto, o vereador. Aí bota 100 mil reais. 100 mil reais tu não faz um viaduto, tu não faz uma passarela. Então, antes do vereador apresentar a emenda, a gente chama os engenheiros, chama os arquitetos, dá para fazer a obra, é suficiente, ou seja, porque senão você mata o projeto no nascedouro. Você mata a emenda no nascedouro. Então, a gente foi aprimorando, e se Deus quiser, quinta-feira agora, a gente deixa um grande legado. A 16ª legislatura deixa um grande legado para a cidade de Manaus, que são as emendas impositivas, permitindo que o vereador vá para a comunidade, discute aonde é melhor uma praça, aonde é melhor a reforma da quadra, etc. e tal. E o município vai lá e executa. Essa quinta-feira que o senhor fala é quinta-feira, dia 22. Dia 22, vamos fazer uma extraordinária para poder cumprir o prazo de 10 dias de interstício que impede a nossa Constituição Municipal quando você mexe no nosso Alomã. Agora, ainda falando do orçamento impositivo, né? Ele tem dois lados, né, presidente? O primeiro, de proximidade do legislador, da pessoa que foi eleita ali pelo voto popular, da própria comunidade, dos anseios da comunidade pontuais. Ele vai ali no bairro o qual ele representa, aquela entidade que ele representa. Mas, por outro lado, pode também ele usar aquilo ali como uma própria captação de novos eleitores, com uma autopropaganda para uma possível reeleição. Como é que vocês pretendem eticamente conduzir isso? Olha, é o que é hoje, por exemplo, as emendas parlamentares do governo federal é isso. O deputado federal vai no município e sente a demanda da comunidade, certo? Do município, ou seja, e você presta conta. O que a população quer é o parlamentar presente e atuante. Obviamente que isso é apenas uma consequência. O que eu vejo do orçamento positivo? É que vai permitir que a prefeitura discuta o macro e o vereador possa específico, pontual. Entendi. Vamos lá, é importante para um grupo de moradores ter uma praça reformada? É importante para um grupo de pessoas ter a quadra reformada? Só que, por exemplo, a prefeitura tem um macro. Nós estamos falando aí de 340 mil reais multiplicado por 41 vereadores. Nós estamos falando de mais de 15 milhões de obras. Obras pontuais que vão permitir, no conjunto, melhorar a qualidade de vida da nossa população. Houve uma renovação muito grande, o senhor foi reeleito, mas houve uma renovação muito grande da Câmara dos Vereadores, metade dos seus colegas não conseguiram ser reeleição. Isso, na sua opinião, é um recado dos eleitores? Qual é a mensagem que as urnas deixam? Eu acho que vem mantendo a média. Em 2012, a renovação foi de 60%. Esse ano foi de 50%. Mas por quê? O vereador é o início da cadeia política. É o que tem o maior contato direto com a população. Se a gente pegar as últimas 5 eleições, vem mantendo a média da renovação. Às vezes, uma renovação por causa da lei eleitoral. Porque nós temos vereadores que tiveram belíssimas votações e não entraram, certo? Eles não foram reprovados por conta do coeficiente, né? Eles não foram reprovados pela sua comunidade. Teve vereadores que teve uma votação em 2012 na sua comunidade, aumentou a votação na sua comunidade, mas não conseguiu mas em função da coligação não entrou. Então eu não posso dizer que esse vereador foi reprovado pela sua comunidade, porque ele teve o acréscimo de votos naquela região. Essa questão do coeficiente causa muita dúvida para os eleitores de um modo geral e muita gente defende que é até um modo injusto, exatamente por isso, né? Não é um número real, mas depende da coligação, depende... Qual a sua opinião a respeito disso? Olha, eu digo o seguinte, a democracia no Brasil é um processo de amadurecimento. Esse processo do quociente eleitoral permite que os pequenos partidos tenham representatividade, certo? A questão dos 41 mais votados poderia também ter um viés seguinte, ganha quem tem poderio econômico. Então, isso é um processo de equilíbrio que, com o processo de amadurecimento, eu acredito que o Brasil vá na direção dos mais votados. Vamos hoje, qual era a chance de um partido pequeno ter representatividade se não fosse pelo quociente eleitoral? O que não deu tempo de fazer nos últimos 24 meses, na sua opinião, é importante, deveria ter sido feito e será prioridade agora? Olha, nós temos agora, Daniela, no último dia 20 agora, a Câmara entrega, nessa gestão da mesa diretora, da minha presidência, que eu concluo agora, o nosso auditório da Câmara, acredite, a Câmara de Manaus, 5º maior parlamento do Brasil municipal, não tem um auditório. Qualquer coisa acima de 100 pessoas na Câmara, eu tenho que colocar a cadeira de plástico no plenário. Qualquer audiência pública, imagina, da metrópole Manaus, certo? Nós vamos entregar agora
um auditório com 243 lugares, que é a última obra. É a mesma Câmara que ajudou a Prefeitura a reconstruir a mini Vila Olímpica e aumentar o estacionamento lá para 80 servidores. O estacionamento já foi concluído ou não? Já tudo concluído, tudo concluído. Nós temos a Câmara Digital em pleno funcionamento. É a mesma Câmara que deu um exemplo. Porque, às vezes, na política, nem tudo que é legal é moral. A Câmara deu exemplo recente. Talvez seja o primeiro parlamento que anunciou não vai ter aumento de salário. Legalmente, nós temos um amparo da lei. A lei diz, o vereador é 75% do vencimento do deputado estadual, o deputado estadual é 75% do deputado federal e o federal é 75% do senador da República. Ponto. A Câmara tem todos os aspectos legais, mas o momento do país político, de crise, a Câmara tem que dar o exemplo para o norte do país, porque nós somos a maior Câmara do norte do país e nós assumimos todos os vereadores o compromisso. Nessa legislatura não terá reajuste de salário, porque nem tudo o que é legal é moral. Presidente, está, como o senhor mesmo disse, terminando agora a gestão dessa mesa diretora. Como é que é o processo agora de renovação? Nós vamos agora, dia 1º, ter a posse. Após a posse... 1º de... janeiro. Já de janeiro, a posse do... Claro, a posse dos eleitos. Mas eu digo, dentro da Câmara, a mesa diretora, o novo presidente, quando é que começa? No mesmo dia se faz a eleição. Olha se só. sai do Teatro Amazonas, vai todos os vereadores empossados para a Câmara Municipal de Manaus e se coloca e se faz a eleição da Câmara. O senhor é candidato à reeleição? Olha, eu digo o seguinte, eu tenho ainda algumas etapas para vencer. Eu preciso concluir o orçamento positivo, que foi uma promessa assumida com o prefeito, com a Câmara, ou seja, graças a Deus nós estamos bem adiantados. É quinta-feira, já está certo. Quinta-feira, já está tramitando. Tá, nós temos a LOA para aprovar, nós temos o PPA para aprovar. Após cumprir todas essas etapas, aí eu vou dizer assim, ó, aí eu vou reunir meus pares e vou colocar o meu nome à disposição. Ou seja, você cumpriu um ciclo. Aí eu vou dizer assim, olha, vou prestar conta, porque quando você está numa sucessão, na sua própria sucessão, o que você menos quer é antecipar a sucessão. Mas aí, nesse caso, presidente, são 8 dias, essa articulação já está sendo feita. A gente vai conversando de forma muito madura, ou seja, a Câmara tem um trabalho. Eu fico muito feliz, por exemplo, hoje, de estar num processo sucessório como um candidato viável à sua recondução. Então, porque geralmente, quando você está no mandato, o desgaste é natural. Você está presidindo o desgaste natural. Só pelo fato de eu estar com reais chances de ser reconduzido pelos meus pares, ou seja, isso para mim já é uma grande vitória. Ontem, a gente não pode deixar de falar isso, né? Isso aconteceu lá no Congresso em Brasília, a aprovação da PEC 55, teve toda aquela praça de guerra ali em Brasília, de fato. Qual é a sua posição sobre a PEC? Eu digo o seguinte, eu estou vereador, eu sou economista. Os gastos públicos precisam ter um teto, certo? Agora, o servidor, ele não se incomoda de que já está pagando um preço muito alto. O que nós temos é que, vamos mostrar de forma muito clara, todos os excessos e todas as gorduras nós estamos cortando. Obviamente, previdência, essa conta não fecha. É matemática. Nós temos a Grécia como exemplo aí, certo? Nós temos outros estados aí que, por exemplo, hoje, você pode pegar, Daniel, pode pegar uma planilha, qualquer máquina hoje, pública, pode enxugar. Nós temos 70%, 49% de folha. O grosso hoje é folha. Eu vi o economista Raul Veloso falar da seguinte forma: como é que a empresa privada lida com a crise? Demite. É só pegar a indústria de automobilismo, chega lá, olha, quanto é que tem de 5 mil, vamos cortar metade. O Estado não pode fazer isso, nem a prefeitura, ou seja... São concursados, tem que lidar, toda a proteção legal, a né? engenharia financeira é muito mais difícil, com queda de receita, etc. e tal. Ou seja, o momento que vive o país hoje, a gestão precisa se reinventar. Não dá para cada 10 anos os estados pedir ajuda da União. Pode pegar o ciclo. A cada 10 anos, o governo federal socorre, aí os estados começam. A cada 10 anos, pedem socorro, ou seja, nós temos que mudar o ciclo de gestão. Nós temos que ter um outro paradigma. Do gracejo que foi feito no Rio de Janeiro, isenções para cá, isenções para lá, ou seja, essa conta não fecha. Nós temos que tratar os recursos públicos da mesma forma que nós administramos nossas contas pessoais. Você não pode estourar cheque especial e cartão de crédito. Porque a tua receita, tu já sabe qual é. Aí você vai gastando 2 vezes o seu limite,
você vai entrar numa cilindra financeira que você nunca fecha. A grande crítica à PEC é esse longo prazo, né? 20 anos, 2 décadas, engessando. O senhor não acha que esse prazo poderia ser menor? Talvez uma década, mas eu não consigo, vamos lá. Todos os economistas são categóricos, Maílson da Nóbrega, Raul Veloso. Daqui em 2024, o Brasil vai ter os números da economia de 2013. Nós estamos falando isso aqui como uma década perdida já. Então, se você botar que os números da economia já não estão favoráveis, quando a gente fala, o estrago foi tão grande na economia do Brasil, que 2 décadas eu acho que é um ciclo pertinente. Muito obrigada. Eu conversei com o Wilker Barreto, presidente da Câmara Municipal de Manaus, reeleito vereador, será reempossado dia 1º de janeiro e se disse aqui, não disse nas entrelinhas, a gente entendeu assim, candidato à reeleição à presidência da Câmara, o que vai acontecer no próprio dia 1º, logo depois da posse dos vereadores. É isso? Automaticamente existe essa eleição. Para mim é uma oportunidade, em nome da Câmara Municipal de Manaus, Câmara essa que reduziu diárias de servidores, Câmara essa que reduziu contratos, Câmara essa que se preparou para a crise. Nós temos hoje uma Câmara que precisa ser reordenada, mas uma Câmara que termina o seu ano no azul. Não vamos ter com aquele caixa vultuoso, mas vamos terminar no azul. O que já é uma grande vitória, porque os órgãos, de maneira geral, padeceram bastante com essa crise. Quem hoje terminar no 0 a 0 já é um vitorioso. Já é um vitorioso. Obrigado mesmo. Tá? Muito obrigada. Wilker Barreto, presidente da Câmara Municipal de Manaus. Até a próxima. Obrigado. Atenção, estudantes universitários que possuem contratos de Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, o Ministério da Educação deu novo prazo para a renovação do benefício. Sobre esse assunto eu converso agora com a Thea Morel, ao vivo. Olá, Thea, tudo bem? Olha, essa renovação é dos dados cadastrais dos estudantes, é preciso fazer para não perder esse benefício, né, Thea? Isso mesmo, Dani. Bom dia para você, bom dia a todos. É justamente uma atualização dos dados pessoais, principalmente daquelas pessoas que tiveram algum tipo de mudança, mudaram de endereço, algum documento que foi perdido e teve que mudar o número também. Esses dados pessoais precisam ser atualizados e o novo prazo que foi dado, pelo governo federal é justamente o dia 30 de dezembro. Esses dados precisam ser atualizados, principalmente em relação ao segundo semestre de 2016, para que a pessoa possa ter acesso ao FIES, ao financiamento a partir de 2017. Junto com a atualização desses dados, o governo federal também publicou no Diário Oficial da União que até o dia 29 de dezembro as instituições financeiras vão estar recebendo a documentação desses estudantes que ainda não entregaram nos bancos. Porque como é que funciona o FIES, Primeiro você faz ali a sua matrícula junto à instituição de educação, você faz a atualização dos dados cadastrais quando é necessário, você entrega os documentos quando é necessário e depois disso tudo, você pega essa documentação e entrega na instituição financeira que normalmente é a responsável por atualizar aí esse benefício, Então, o prazo para quem vai fazer a atualização cadastral junto à instituição de educação é dia 30 de dezembro e o prazo para quem vai fazer aí a atualização, a entrega de documentos na instituição financeira é dia 29 de dezembro. Por que esse prazo é um pouquinho diferente? Porque muita gente já fez, na verdade, a entrega da documentação nas universidades, mas falta entregar na instituição financeira. E algumas dessas pessoas não atualizaram os dados, não entregaram novos comprovantes de residência e isso só precisa ser feito, na verdade, na universidade, junto à instituição de educação que o aluno é conveniado. Com essa nova mudança, com esse novo adiamento, vamos dizer assim, com essa nova prorrogação que foi dada pelo governo federal, eles esperam atingir aí a meta de 1,5 milhão de estudantes que vão estar cadastrados no FIES em 2017. Até agora, 1.200.000 em todo o país fizeram esse cadastramento e vão ter acesso ao FIES no próximo ano. E com isso, o governo federal está investindo 8 bilhões e 600 milhões de reais na educação dessas pessoas que, se não fosse dessa maneira, elas não teriam acesso aí à universidade, não teriam acesso à graduação, não teriam acesso aí a uma educação de qualidade. Já foram feitas 2 prorrogações, A primeira prorrogação, o primeiro prazo que havia sido dado era 31 de outubro, o segundo prazo era hoje, 15 de dezembro, mas agora os estudantes com essa nova edição, essa nova publicação que foi feita no Diário Oficial da União, ganham um tempinho a mais para poder fazer aí o seu convênio, renovar o seu convênio junto ao FIES e garantir aí a sua educação em 2017. Dani.
Obrigada, Thea Morel. Olha, só lembrando, o pessoal nos confundiu, hoje é 14 ainda, Thea. Hoje não é 15 ainda, hoje é 14. Daqui a pouco eu volto contigo. Até mais, Thea. A cesta de produtos para a ceia do Natal desse ano subiu cerca de 10%. Gente, de acordo com pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, agora nesse mês. Para manter essa tradição, não deixar de fazer o jantar especial, a dica é substituir ingredientes mais caros pelos mais em conta. E esse é o nosso tema de hoje do quadro Na Ponta do Lápis. Confira. O salpicão de frango é o prato que não pode faltar na mesa do seu Jonas e da Dona Rai. Esse ano ele vai ser menor, tudo por conta da uva passa, que esse ano tá bem mais cara. Como ela tá caro, a gente já vai deixar de colocar nos pratos que leva, né? Principalmente o salpicão que leva uva passa, farofa, isso daí já a gente não vai colocar. Mas em compensação, a Dona Rai não vai fazer a famosa taça da felicidade. Esse ano não vai ter taça. O preço das frutas está bastante alto, então a gente optou em fazer mousse de maracujá e um creme de cupuaçu. Corta daqui, aperta dali. E assim a mesa vai ser linda como todos os outros anos, mas sem peru, que deu lugar ao frango. Na farofinha entra a banana, mais regional e nem por isso menos gostosa. A ideia do casal é gastar R$ 150. Se fossem fazer o mesmo que nos anos anteriores, sairia bem mais. São uns 350, 400 reais, com tudo e reunindo a mesma quantidade de pessoas. Por isso a ideia é sempre pesquisar bastante e também fazer algumas trocas por produtos mais baratos e mais regionais. Inovando sim, mas sem perder a qualidade. E é esse o conselho do chefe Leão. Ele, que está mais do que acostumado a fazer ceias de Natal, vai mostrar que é possível fazer um belo jantar, driblando os preços altos, colocando até bacalhau no cardápio. O bacalhau é um peixe que realmente dá uma referência de Natal de final de ano, né? Os ingredientes básicos do bacalhau também entram no nosso carrinho. Mas tem um produto que está quase 20% mais caro esse ano e que é indispensável para esse peixe: o azeite. Realmente não tem como você substituí-lo, né? Se você botar o óleo, fica um sabor realmente diferente. Mas tem que ter opções também. O rosbife é uma delas. Mas nesse caso, não entram as carnes nobres, como o contrafilé, por exemplo. Ele pode ser substituído e o resultado ser igualmente saboroso. Dá para fazer rosbife com lagarto. Então, o paladar fica maravilhoso, com uma carne mais em conta. Então, é isso que é você fazer economia. É você mudar as opções sem perder o paladar. A farofinha vai ser de banana, igual a do seu Jonas. Muito mais barata e regional. Fica bem diferente, fica regional e fica especial. Arroz, panetone e vinho. Mas este ano, o nacional foi a escolha do chefe. Passando todas as compras e os olhinhos atentos ao monitor. Valor final das compras, R$ 172,41. Chefe, tá bom esse preço? Sem dúvida, tá um preço acessível, não é? Onde comem 10 a 15 pessoas, onde num buffet sai mais ou menos a R$1.000. Mas é como diz a Dona Rai do seu Jonas, o Natal é muito mais do que muita comida na mesa. Por mais simples que seja a ceia, não importa. O importante é estar a família ali reunida, é isso que importa. É isso aí, Dona Rai, tem que ter ali aquele momento em família e, claro, fica tudo sempre ótimo, super gostoso, depende muito do empenho de cada um. A dica nossa para ter aí uma bela, uma ótima, uma deliciosa ceia, gastando bem pouquinho. Olha, são 7h02, já a gente volta para falar da aprovação da PEC que limita gastos de verbas públicas. Houve protesto, vocês acompanharam aí em rede nacional, em várias cidades do país, principalmente em Brasília. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, a gente volta já.